Audiolivro da Lux. Pineal, a glândula da vida espiritual. Subtítulo: As novas descobertas científicas. Autor: Eduardo Augusto Lourenço. Locutor: Professor Pedro Póvoas. Capítulo 5. A glândula pineal, a melatonina e a luz. Segregando, abre aspas, unidades, força, fecha aspas, continuou. Pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação. André Luiz, Missionários da Luz. Existem muitas teorias sobre a influência da luz e do magnetismo nos processos humanos, metabólicos e nos ciclos biológicos. Vemos, em vários períodos da história da medicina, pensadores e médicos discorrendo sobre o assunto. Hoje, a ciência se voltou para uma pequena glândula que até pouco tempo não tinha nenhuma função. Era considerada como um órgão vestigial. A ciência descobriu que a glândula pineal tem um papel primordial quando da influência da luz e do escuro. É considerada também como válvula de memória, uma válvula de controle do fluxo de fluido vital, a sede da alma e, possivelmente, a geradora de certos tipos de doenças mentais. O moderno estudo sistemático da glândula pineal começou em 1954 com Mark Altshuler e Julian Kitei, que, por meio de revisões de literatura extensa existente, concluíram que a função da glândula é sensível ao efeito da luz em certos mamíferos. Em 1958, um professor de dermatologia da Yale Medical School, chamado Aaron B. Lerner, publicou um artigo sobre a glândula pineal que colocou essa substância elusiva, vaga, em algum tipo de perspectiva histórica, prevendo-lhe um papel funcional real no cérebro dos mamíferos. Ele provou que um hormônio chamado melatonina foi produzido especificamente pela glândula pineal. Descobriu, além disso, como a melatonina foi fabricada pela pineal, pela ação de certas enzimas em um precursor químico que deve pré-existir na pineal para que se transforme em melatonina. Esse precursor químico acabou por ser a serotonina. Em 1968, o Dr. Braunstein e o Dr. Heller mostraram que essa enzima, abre parênteses, que catalisa a conversão de serotonina em melatonina, fecha parênteses, é modulada por nervos e inserida diretamente na glândula pineal, cuja atividade depende de impulsos dos nervos ópticos. A luz inibe a produção de melatonina no nervo, inibindo também a glândula pineal, enquanto no escuro há aumento da atividade neuronal da glândula, estimulando a produção de melatonina. Esse efeito de luz depende do comprimento e da intensidade de onda. Por exemplo, a luz vermelha produz estimulação mínima, enquanto a verde gera a estimulação máxima. A tarefa de explorar o papel da melatonina no corpo dos mamíferos foi realizada por um brilhante bioquímico, Julius Axelrod, que trabalhava no National Institute of Health, em Bethesda, Maryland, na companhia de vários colegas mais novos. O Dr. Julius Axelrod foi agraciado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1970
juntamente com o sueco Ulf Svante von Heuler e o britânico Sir Bernard Katz, por pesquisas sobre os que regulam a formação do hormônio noradrenalina como um importante transmissor de impulsos nervosos. Os doutores Richard Wortmann e Solomon Snyder descobriram as sequências realizadas pela pineal na produção da melatonina. Eles verificaram que era produzida a partir da serotonina pela ação de duas enzimas, uma enzima acetilante e uma enzima methoxylating. Ao bloquear ou aumentar a ação dessas enzimas, Axelrod e seus assistentes foram capazes de estimular ou reprimir o próprio organismo quanto à produção de melatonina. Essa substância pode ser encontrada em todo o reino animal. Em répteis e aves, a glândula pineal é encontrada perto da pele e não precisa de interação com o olho para perceber se é dia ou noite. Curiosamente, esse é o lugar onde o terceiro olho, abre aspas, prazo, fecha aspas, se originou. A glândula pineal é, portanto, o relógio mestre para esses animais. Para mamíferos, entretanto, a glândula pineal é subordinada ao olho e ao núcleo supraquiasmático, porque a luz para severamente a produção de melatonina. Desculpa, pessoal. O doutor Helbner Otto descobriu que a pineal produzia uma substância que interferia no desenvolvimento sexual. A melatonina, de fato, reprimia a sexualidade fisiológica nos mamíferos. Quando os animais de teste foram estimulados à produção de quantidades excessivas de melatonina, as gônadas e os ovários reduziram de tamanho, encolheram, atrofiaram. Quanto ao cio ou à fertilidade, o ciclo em mulheres poderia também ser alterado experimentalmente por doses de melatonina. Julius Axelrod e seus colaboradores também descobriram outro fato incrível. A glândula pineal produz substâncias químicas de acordo com um ritmo regular de oscilação. A base deste efeito é denominada ritmo circadiano. Esse pulso se mantém constante se a escuridão e a luz se sucedem no decorrer do dia em uma alternância regular. Eles descobriram que a pineal responde de alguma forma de acordo com as condições da luz. Assim, alterando as condições de luz, seria possível modificar o ritmo orgânico e mesmo estabilizar os ritmos de produção química da pineal. O zoólogo da Universidade da Califórnia, W.F. Ganong, implantou fotocélulas no local da pineal em ovinos, o que tem alterado as leituras de seus instrumentos, dependendo de se os animais estavam em pé ao sol ou na sombra. Por outro lado, se os animais eram cegos ou os nervos que ligam o olho ao cérebro eram cortados, a pineal era umedecida, como se os animais estivessem sendo mantidos no escuro contínuo. Axelrod e Wortmann acreditam que existem outras substâncias químicas desconhecidas sendo fabricadas pela glândula pineal, porque vêem sinais de atividade da enzima que não podem ser explicados pela serotonina ou pela melatonina. Como analisamos, a produção da melatonina está diretamente ligada à presença da luz. Quando a luz incide na retina, o nervo óptico e as demais conexões neuronais
levam essas informações até a glândula pineal, inibindo a produção da melatonina. A maior produção ocorre à noite, entre 2 e 3 horas da manhã. Em um ritmo de vida normal, essa produção, quando aumentada, produz sono. Durante o sono normal, quando grande parte da energia e do equilíbrio orgânico se restabelecem, além da adequada produção de melatonina, outros fenômenos concomitantes acontecem. Entre eles, podemos citar diminuição significativa da produção de cortisol e de adrenalina, restauração das moléculas de DNA lesadas, bloqueio dos canais de cálcio. A melatonina também pode ser secretada, causando sonolência e relaxamento, quando se faz uma refeição muito rica em carboidratos, quando se toma um banho quente prolongado ou quando há exposição ao sol. O fato de que a pineal responde à luz, mesmo que essa resposta seja indireta, por intermédio do sistema nervoso central, provoca muitas mudanças comportamentais nos animais quando as estações mudam, o que pode ser produzido fora de época em laboratório, simulando o período adequado de luz artificial. Nos animais, a glândula pineal determina muito do comportamento sazonal de acordo com as estações climáticas. Graças a essa atividade pineal, eles migram no inverno, hibernam, acasalam-se, enfim, mantêm comportamentos típicos que se repetem a cada ano. A melatonina é o mais importante hormônio produzido por nossa glândula pineal, uma pequeníssima glândula existente no cérebro, situada aproximadamente atrás da região dos olhos, responsáveis pelo controle do ritmo de harmonia entre o dia e a noite, a luz e o escuro. Nas crianças, a glândula pineal é muito pequena e sua secreção de melatonina não está regularizada. Talvez seja essa uma das explicações para o sono imprevisível das crianças. A melhor produção da melatonina ocorre na adolescência e no adulto jovem, começando a decair após os 30 ou 40 anos. Com 70 ou 80 anos, a secreção do hormônio está severamente diminuída. Tais mudanças sazonais no humor e no comportamento persistem nos seres humanos. É possível que a glândula pineal humana responda a alterações no comprimento do dia, alterando o equilíbrio de neurohumores no cérebro. Uma pessoa sob estresse produz normalmente mais adrenalina e cortisol. Para cada molécula de adrenalina formada, 4 moléculas de radicais livres serão produzidas. Com isso, a probabilidade de lesão nas células aumenta. Além disso, a adrenalina e o cortisol induzem a formação de uma enzima, abre aspas, a triptofanopirolase, fecha aspas, capaz de destruir o triptofano antes que atinja a glândula pineal. Com isso, nem a melatonina é fabricada, nem a serotonina, abre parênteses, o que pode gerar compulsão a hidrato de carbono com tendência a aumento de peso e depressão, fecha parênteses. A melatonina é uma substância antirradical livre, portanto antioxidante. Ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, abre parênteses, membrana que protege o cérebro, fecha parênteses. Portanto, capaz de desempenhar funções neurais. Essa ação é de fundamental importância para a proteção dos neurônios contra as lesões dos radicais livres. Nosso tecido cerebral
é muito mais suscetível à ação dos radicais livres do que qualquer outra parte de nosso organismo. À medida que os níveis de melatonina vão caindo, pode haver um concomitante declínio na função cerebral. As desordens do sono podem ser também um dos efeitos do decréscimo da melatonina. Com o envelhecimento, a glândula pineal funcionaria menos e haveria uma queda na produção da melatonina. Recentes estudos demonstraram que os níveis de melatonina são maiores na mulher, tornando-a mais sensível às mudanças sazonais da luz do que os homens. No outono e inverno, a mulher está mais exposta aos distúrbios sazonais psíquicos, como ganho de peso, do que no verão. Na revista Saúde e Espiritualidade, o Dr. Sérgio Felipe comenta que na evolução filogenética, a pineal perde a sua capacidade fotorreceptora, transformando-se num órgão neuroendócrino. Os olhos passam a responder pela função fotorreceptora. Vale dizer que a visão não vai somente estar ligada à percepção e cognição, mas também se liga a funções neuroendócrinas, cujo órgão efetor é a glândula pineal. A luz atinge a retina dos olhos, havendo estimulação de vias nervosas que seguem o seguinte trajeto: núcleo supraquiasmático, área tuberal ventral hipotalâmica, área hipotalâmica lateral, asta intermédio lateral, gânglio simpático cervical superior, glândula pineal. Esta é uma via adrenérgica. Isso significa que a estimulação indireta da pineal pela luz se dá através das vias citadas pela adrenalina. Maior incidência de luz, menor funcionamento da pineal. Menor incidência de luz, maior funcionamento da pineal. A influência de padrões diversos de frequências luminosas, as cores merecem ser estudadas, observando os seguintes critérios, continua o Dr. Sérgio. A luz é uma entidade física que impressiona a neurofisiologia cerebral, tema tratado no texto anterior. Uma vez sendo percebida, a frequência luminosa passa a ser interpretada pela mente em um fenômeno que não é mais físico, mas sim psicológico, mental, simbólico. O simbolismo das cores promove também alterações psíquicas, emocionais, promove indução da memória, associação de fatos, os quais podem ser traduzidos em alterações psicossomáticas, retornando à esfera física. A não incidência de luz física, mas o imaginar luz e cores, como em inúmeros tratamentos alternativos cromoterápicos, não pode ser confundido com os mecanismos neurofisiológicos acima colocados ou anteriormente colocados. É outro campo de estudos que deve ser realizado com metodologia apropriada. As cores interagem em nossas vidas e causam uma reação fisiológica e emocional no íntimo de cada indivíduo. A cromoterapeuta, pesquisadora e professora Vânia Maria Abate escreveu um artigo na revista eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisas Landel de Moura, NEP, sobre a importância das cores em nossa vida. Segundo o estudo e a pesquisa da Academia Alemã de Ciência da Cor, promovidos por um fotobiólogo da Universidade Aberta no Canadá.
As minúsculas partículas de energia eletromagnética que compõem a luz afetam um ou mais neurotransmissores do cérebro. Os neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem os impulsos, as mensagens e a vontade da mente. A luz interage com a retina e esta, por sua vez, influencia na síntese da melatonina, que, por essa comunicação, provoca a síntese da serotonina, um neurotransmissor que age no sistema nervoso central, anulando ou incentivando a atuação dos neurônios do hipotálamo e do sistema límbico, modificando as formações emocionais, psicológicas e físicas. Tudo isso acontece porque a rede de cones e bastonetes é de alta convergência nos corpos geniculados do sistema límbico, formando a ligação com muitos neurônios de outras regiões talâmicas. Antes da interpretação intelectual, a primeira sensação de cor acontece no sistema límbico, que está intimamente ligado com a vida vegetativa emocional. A energia interior da cor, isto é, eletromagnética, interage com as glândulas hipófise, pineal e hipotálamo. Todas essas glândulas regulam o sistema endócrino e as funções do sistema nervoso simpático e parasimpático, como, por exemplo, o sexo, a fome, entre outras. Com isso, o resultado emocional de dor, amor, ódio tem sua origem no grupo de núcleos que formam o sistema límbico. Dizem os pesquisadores, abre aspas, devido a tudo isso, a interferência psicológica e das cores tem a diferença, fecha aspas. Resumindo, as partículas de energia eletromagnética que compõem a luz afetam os neurotransmissores do cérebro, os compostos químicos que transmitem as mensagens de neurônio a neurônio. A luz, ao atingir a retina, estimula a síntese da melatonina, produzida pela glândula pineal, que provoca a síntese da serotonina, neurotransmissor do sistema nervoso central, que inibe ou ativa a ação dos complexos de neurônios do hipotálamo. No olho humano, as cores são percebidas pelas células denominadas, abre aspas, cones, presentes na fóvea, no centro da retina. Essa rede de cones é de alta convergência nos corpos geniculados do complexo límbico, onde fazem conexão com neurônios talâmicos e com as glândulas pituitária e pineal, ocasionando resposta emocional, ou seja, ativando o sistema nervoso simpático e parasimpático. Os olhos nada veem, eles apenas captam a luz e enviam-na ao cérebro, onde a imagem é processada. Nossos olhos não são mais que uma, entre aspas, câmera orgânica que captura a luz. É nosso cérebro que decodifica a luz e a converte em imagem. Quando estamos imaginando algo e estamos de olhos fechados, usamos uma glândula em nosso cérebro denominada pineal, que contém em seu interior um cristalzinho de quartzo. Assim como os cristais que existem nos instrumentos de comunicação, nossa pineal capta as ondas eletromagnéticas, entre aspas, frequência vibratória do pensamento. Da mesma forma que os olhos captam a luz e enviam essas ondas para a mesma região do cérebro, onde as ondas são convertidas em imagem. Disse Jesus, abre aspas, a luz do corpo são os olhos.
Pois quando teu olho é luz, todo o teu corpo está cheio de luz. Mas quando o teu olho é mau, o teu corpo será tenebroso. Fecha aspas. Os olhos são espelhos da alma. Para finalizarmos o capítulo, colocaremos algumas explicações do Dr. Nubor Fakuri a respeito da glândula pineal, publicadas na Revista Cristã de Espiritismo. Ficou demonstrado experimentalmente, que a luz interfere na função da pineal através da retina, atingindo o quiasma óptico, o hipotálamo, o tronco cerebral, a medula espinhal, o gânglio cervical superior, chegando finalmente ao nervo coronário na tenda do cerebelo. Entre a pineal e o restante do cérebro não há uma via nervosa direta. A ação da pineal no cérebro se faz pelas repercussões químicas das substâncias que produz. Hoje já se identificou um efeito dramático da pineal, abre parênteses, por ação da melatonina, fecha parênteses, na reprodução dos mamíferos, na caracterização dos órgãos sexuais externos e na pigmentação da pele. Investigações recentes demonstram uma relação direta da melatonina com uma série de doenças neurológicas que provocam epilepsia, insônia, depressão e distúrbios de movimento. Animais injetados com altas doses de melatonina desenvolvem incoordenação motora, perda de motricidade voluntária, relaxamento muscular, queda das pálpebras, piloereção, vasodilatação das extremidades, redução da temperatura, além de respiração agânica. Descobriu-se também que a melatonina interage com os neurônios serotoninérgicos e com os receptores benzodiazepínicos do cérebro, tendo, portanto, um efeito sedativo e anticonvulsante. Pacientes portadores de tumores da pineal podem desenvolver epilepsia por depressão da produção de melatonina. A melatonina parece ter também um papel importante na gênese de doenças psiquiátricas como depressão e esquizofrenia. Outros estudos confirmam uma propriedade analgésica central da melatonina, integrando a pineal à analgésia opiácea endógena. A literatura espiritual há muito vem dando destaque para o papel da pineal como núcleo gerador de irradiação luminosa, servindo como porta de entrada para a recepção mediúnica. Como a pineal é sensível à luz, não será de estranhar que possa ser mais sensível ainda à vibração eletromagnética. Sabemos que a irradiação espiritual é essencialmente semelhante à onda eletromagnética que conhecemos, compreendendo-se, assim, sua ação direta sobre a pineal. Podemos supor que esse primeiro contato da entidade espiritual com a pineal do médium possibilitaria a liberação de melatonina, predispondo o restante do cérebro ao, entre aspas, domínio do espírito comunicante. Essa participação química ao fenômeno mediúnico poderia nos explicar as flutuações da intensidade e da frequência com que se observa a mediunidade. Até o presente, a espécie humana recebe a mediunidade como uma carga pesada de provas e sacrifícios, raras vezes como oportunidade bem aproveitada para a prestação de serviço e engrandecimento espiritual. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê!